Galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. Hoje nós vamos ter dois momentos importantes. Primeiro momento, trazendo aqui a correção das atividades que eu passei na última aula. E em seguida, nós iremos trazer uma revisão dos assuntos mais importantes que nós conseguimos encontrar nesse livro. Já que esse livro ele é fantástico, né? Ele traz vários temas abordando desde a arte e trazendo para essa ideia tanto dos quadros e trazendo justamente para a ideia da dança. Então nós vamos lá trazer essas informações. Espero que você e sua família estejam bem, tudo tranquilo. Daqui uns dias nós estaremos de volta com as nossas aulas, mas enquanto isso, continuamos com nossos encontros online e as nossas aulas gravadas. Vamos lá, correção da nossa tarefa na página 400. Então, pega teu material, senta aí, fica aí participando juntamente comigo. Na página 400 nós vamos trazer aqui uma relação muito forte no que diz respeito à dança, ao estilo, né? Essas danças que estão ligadas ao século XI, desculpe, e aí a gente vai trazer toda uma relação do contexto que envolve o homem junto com o movimento. Então vamos lá, ler primeiro esse texto para que a gente possa dar sequência à atividade. Resumindo, os estilos e tipos de dança até o século XI, podemos afirmar que tinha uma participação de ambos os sexos, que dançavam de mão dada, sem distribuição reguladas e em formações circulares ou serpentinas, dependendo do espaço disponível. Continuando, ao som do guia de dança, os movimentos básicos dos pés eram caminhar, o passo, o salto, e juntamente com os braços, eles aconteciam de acordo com os versos da canção. Nas canções sérias, as mãos eram mantidas na altura dos quadris e nos cantos joviais e alegres na altura dos ombros. Em alguns países, registravam-se o uso de balanceio para frente e para trás. Como foi comum naquela época, a dança era de conjunto. A dança de par, de origem cortesã, ainda não era conhecida. Lembre-se que a dança, dentro do contexto histórico, contexto cultural, ela vai estar sempre associada, né, a esses elementos, a esses passos estratégicos. Então, é importante que você tenha atenção a todas essas informações. Dando sequência, nesse texto há aspectos interessantes que nos mostram o estreito vínculo entre dança e sociedade. Então aqui vai trazer uma relação forte entre a dança, a sociedade e a história, né? Sem a história não vai ter como trazer informações sobre a dança e nem vai ter informações referentes a uma sociedade. Além disso, ele nos apresenta como os movimentos de uma dança raramente são aleatórios ou sem significado. Nas canções sérias, as mãos eram mantidas na altura dos quadris, nas joviais, na altura dos ombros. O corpo com os braços para cima demonstra entusiasmo e liberdade. Conveniente para os jovens a danças alegres. Os braços para baixo, na altura dos quadris, mostravam reverência e recato. Então, percebam que cada um, nós vamos trazer uma diferença. Aqui você encontra uma, tá? Mais à frente, para os jovens, né? Aqui a gente vai ter na altura do quadril, aqui ele vai demonstrando entusiasmo, liberdade. Isso era conveniente para os jovens, danças que tinham alegria. Mais à frente, nós vamos trazer a diferença justamente que se tem. Uma dança que raramente são aleatórias, sem significado, né? Então a gente tem todo esse contexto. Tudo isso está associado dentro do estreito vínculo que existe entre dança e sociedade. Não esqueçam disso, que a dança está envolvida com a sociedade há muitos anos, né? Então, esses passos, eles são importantes culturalmente e principalmente historicamente, tá? Dando sequência. Bem, aqui nós temos uma imagem dessas danças chamadas saltarello. Por que saltarello? Na Idade Média, surgiram e se desenvolveram muitas formas de dança. Entre elas, a estampita,
Aqui é a primeira. É uma dança muito popular nessa época, relativamente rápida, profana. Então, uma igreja católica vai associar que não é religiosa, tá? Trabalha dentro da perspectiva do sapateado e é executada por todos os participantes com diversos trechos que se repetiam de acordo com as regras específicas. Além da estampita, existia também o saltarello. Olha aqui as duas modalidades de dança. Também foi uma dança profana, medieval e também popular. Então aqui nós temos que elas duas foram danças que eram caracterizadas como profana, medieval e popular. Porém, enquanto a estampita apresentava muitos passos de sapateado, a primeira vai apresentar passo sapateado, saltarello é predominante de saltos, né? Era saltitante. Por isso que a gente traz aqui essa imagem para que você veja como eram os passos através da imagem da saltarello. Tá aí, eram passos saltitantes, né? Que eles estavam ali e tinha a admiração das pessoas. Dança sequência a atividade seguinte: em grupo, cria uma dança com saltos, batidas de pés e giro. Escolha a gravação ou cante uma música para acompanhar a dança e apresentar a turma. Como isso não é possível ser realizado em turma, é interessante que você possa estar realizando essa atividade em casa, né? Você possa estar pensando nessa produção e você possa colocar músicas e aí sim você criar saltos baseados com os pés e trazendo giros, ok? Seguinte, tem as danças de corte, pavana e galharda, que diz assim: as danças dos nobres. Pela imagem você já percebe aqui essa dança, de fato, como diz o texto, uma dança que é antiga, mas você tem aqui os traços desses nobres, né? As danças dos nobres foram se transformando e exigindo cada vez mais sofisticação nos passos. Com isso, houve a necessidade de alguém que ensinasse os passos na corte. O chamado mestre, como eu já tinha conversado com vocês, o mestre da dança, que é o responsável por estar trazendo justamente isso, cuja participação na criação e na execução e no ensinamento das danças foi marcado no período renascentista, posterior à Idade Média. Então você tem aqui informações importantíssimas sobre a história da dança, justamente com a história de uma sociedade, tá? As danças de corte eram lentas e privilegiavam os movimentos dos pés e os pequenos saltos por causa das longas e das pesadas roupas que restringiam os movimentos. Então, por essa razão que os movimentos eram lentos, por consequência do estilo, das roupas que eram utilizadas na época, né? No período renascentista, isso posterior à Idade Média. A pavana é uma dança de casais em que desfila com passo para frente e para trás. A galharda se tornou um complemento da pavana, porém é mais agitada, de modo que os casais se deslocam com pequeno salto, alternando os pés. Então aqui a ideia é que você, em dupla, pudesse experimentar os passos dessa dança da corte. Então aqui vale uma dica para você que está em casa, procura no YouTube, você vai ver algumas informações dessas danças, tá? Você vai ficar atento e perceber que essas informações sobre essas danças, elas são importantíssimas, tá? Aqui mais à frente, nós temos o nosso organograma, que vai falar sobre repetição da dança, relacionando os conceitos. Para que a gente entenda um pouco mais, nós temos aqui a dança, né? A dança, ela é composta de quê? Então vamos lá. De que a dança ela é composta? A dança ela é composta de salto, tá? Ele diz que exemplo? Rancheira aqui. Aqui você tem valsa e aqui você tem balé. Do outro lado é composta de giro, tá? Exemplo, o breakdance aqui. E embaixo, saltarello e tarantela. Então é isso que vai estar presente dentro
desse contexto aí da dança, tá? Bom, nós vamos agora passar para uma outra parte, que é um pouquinho da nossa revisão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cópia ou recriação, né? Falarmos um pouquinho dessa releitura, observar os quadros. Você lembra sobre isso? Como nós colocamos nos nossos primeiros encontros desse material, e aí apresentamos alguns quadros, algumas releituras de alguns artistas, e que isso é importante, que isso faz parte da cultura. Olha como os temas eles vão estar trabalhando um com o outro, né? Nós estamos falando da dança, que associa-se o corpo à capacidade que o homem tem de organizar justamente o seu trabalho, de organizar justamente as suas ideias baseadas na arte. Então nós temos como carro-chefe, nesse primeiro momento da nossa revisão, Mona Lisa, um dos quadros mais significativos e de grande importância, que foi ali pintado por Leonardo da Vinci e que muitos autores fizeram uma recriação dele. Então nós vamos falar um pouco sobre esse quadro nesse momento. Espero que você esteja atento. Você vai lá para a página, tá? Para que a gente possa já começar a trabalhar na página 366 e 367. Nós vamos estar falando sobre esse contexto artístico que traz toda essa essência da recriação. Então você pode estar perguntando, professor, o que é recriação, né? Nós falamos nas outras aulas, é justamente você observar uma arte e a partir dali você tirar suas impressões, não descaracterizando aquela arte, mas trazendo justamente ideias que fazem referência àquela obra. É um momento da recriação, é um momento também de gratidão ao autor que criou o quadro principal. Você está fazendo uma homenagem. Uma recriação nunca ela vai ser a desconstrução por completo, tá? A construção ela tem que ser vista dentro dessa perspectiva da homenagem. Então vamos lá. A primeira imagem que eu trago para vocês é que está na página 366, tá? Que é justamente da Mona Lisa. Nós estamos vendo aí um quadro que vai trazer a Mona Lisa, tá? Que também é uma recriação, que vai trazer esse aspecto de urbano, né? Que vai trazer justamente essa identidade em relação ao século XXI. Então, uma ideia para que você possa perceber que a Mona Lisa ela está exposta justamente a todas essas questões. Bom, vamos lá. Releitura de obra de arte. Alguma vez você já copiou o trabalho ou o desenho de alguém? Por quê? Em sua opinião, é possível que pessoas diferentes tenham a mesma ideia em lugares ou em tempo distinto? Você já ouviu uma música que lembrava outra ou viu uma imagem que era muito parecida com outra que você já tinha observado? Enfim, são perguntas que a gente traz para que você possa compreender justamente essa ideia. Aqui você está contemplando várias formas da Mona Lisa, que é para que você vá lá e você perceba elas num jogo, tá? Bom, releitura de obra de arte, cópia ou recriação. Então, aqui vai justamente trazer essa perspectiva da obra de arte como a releitura. Professor, nós já falamos sobre isso? Já. Nós estamos aqui só trazendo uma revisão, trazendo alguns pontos importantes para que você não esqueça sobre esse assunto. Então, uns artistas estudam as técnicas e os estilos copiando as obras. Na Europa, por exemplo, as pessoas costumam ir aos museus levando blocos e desenhos, tintas e telas de pintura para praticar as técnicas artísticas, observando e copiando as obras originais. Olha aqui. Porém, isso não é uma releitura. É bom e é interessante que a gente não esqueça sobre isso. As pessoas vão lá, isso acontece na Europa, elas levam tinta, elas levam blocos, para que elas possam copiar, tá? Aquele estilo, para que elas possam copiar justamente as técnicas. Então, o que é releitura? Vamos lá? Para a gente relembrar. Bem,
Já a releitura é uma criação com novos elementos. Então você tem aqui, você já sabe que a releitura é uma criação com novos elementos, diferente do que eu li no início. É possível identificar a obra original utilizando como inspiração. Ela pode ser criada com o objetivo de homenagear o autor da obra. Lembra que eu falei no início que eu falei agora há pouco na aula? Pois é. Ela pode homenagear como uma forma de citação para questionar algo. Então, o primeiro tópico vai ser para homenagear. O segundo, a gente vai conseguir perceber que é uma forma de citação para questionar algo. O primeiro quadro que eu mostrei para vocês, justamente o quadro que traz a Mona Lisa, pode-se fazer uma relação com as cidades, com os grandes centros urbanos e com as profissões, né? E com a busca que as pessoas têm diária para estar lá trabalhando, colocando o pão sobre a mesa. Aqui também traz a identidade de trabalhadores que estão nas ruas, né, que precisam de respeito. Enfim, a gente pode fazer uma releitura em cima desse quadro, tá? Bom, dando continuidade, nós temos aqui algumas informações que são importantes, que diz assim: desde 1919, quando Marcel Duchamp pintou o bigode e um cavanhaque na obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a releitura da arte passou a ser utilizada, olha aqui, por diferentes artistas e se tornou uma prática comum. Então se percebe que é hoje uma prática comum. Lembrando que há uma diferença. Quando você vai para uma recriação, você está fazendo uma homenagem ou você está querendo questionar algo, ok? Bom, como consequência, essa forma de arte também serviu de inspiração para outros áreas, como a publicidade, a propaganda e a moda. Então, a publicidade entra no processo, junto com a propaganda, a moda e o cinema. Elementos importantes para que a gente tenha justamente toda essa estrutura, esse arsenal em relação à releitura das obras de arte. Aqui você tem, hoje eu vou trazer esses dois exemplos para que a gente relembre. Nós já falamos sobre isso, mas nós vamos relembrar. Do lado tem Duchamp, que faz justamente o cavanhaque, o bigode em Mona Lisa. E do outro lado, o quadro de Leonardo da Vinci, que é o Mona Lisa, tá? A oficial, que foi feito em óleo sobre madeira. Já aqui a técnica é mista. Tá? Aqui é uma coleção privada e aqui está no Museu do Louvre, em Paris. Beleza? Espero que você tenha conseguido compreender, né, e perceber a diferença de uma leitura, de uma releitura e uma cópia. Então, quando você encontrar um quadro que não é do pintor, é de uma outra pessoa, ele fez uma recriação. Ele conseguiu ali trazer um quadro diferente, com traços do original, trazendo uma homenagem ao principal, ou ele está fazendo uma crítica. Eu vou ficando por aqui. No próximo encontro nós estaremos discutindo um pouco mais sobre a releitura, falando de algumas obras de arte. Forte abraço a todos, até mais.